Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, aqui é Marielle e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 3 do roteiro de formação do Ministério de Oração por Cura e Libertação e nós vamos ver quem é o servo desse ministério. Então, segundo o RCC Responde número 3, que vai falar do ministério, o servo do Ministério de Oração por Cura e Libertação é uma pessoa que participa já há algum tempo do grupo de oração e, sendo batizada no Espírito, se sente chamada por Jesus para servi-lo nesse ministério. O ministério de acolher, escutar e orar pelos demais participantes do grupo de oração que assim o desejarem, para que o Senhor os cure e os liberta e possam perseverar nesse processo de conversão e santificação. Para tanto, os servos devem passar por um processo de formação específica e participar da equipe do Ministério de Oração por Cura e Libertação do seu grupo de oração, ou da sua cidade ou da sua diocese. Então, o servo desse ministério é uma pessoa que se sente chamado a dar continuidade à missão do próprio Jesus, que é levar a liberdade aos cativos, a cura aos enfermos, ajudando as pessoas a receber cura e libertação. E agora nós vamos falar um pouco do perfil desse servo. Quais características necessita ter um servo do Ministério de Oração por Cura e Libertação? Primeiro, ser membro da Renovação Carismática Católica. E aqui nós subentendemos que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa batizada no Espírito Santo, uma pessoa que experimentou o poder transformador da pessoa santíssima do Espírito Santo. Além de ser uma pessoa que procure viver as bem-aventuranças descritas em Mateus 5. Estar num processo contínuo de conversão, ou seja, cada dia buscando a santidade em tudo o que faz, né, em tudo o que pensa em fazer, buscando a santíssima vontade de Deus. Buscar a humildade, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria. Ter uma fé expectante, crer mesmo que Jesus curou ontem, cura hoje e sempre curará, né? Que é um Deus que atua hoje na nossa história. Saber amar e se colocar no lugar do outro. Uma pessoa que procura viver os frutos do Espírito Santo que nós encontramos lá em Gálatas 5. Ser um servo de louvor, de gratidão. Para atuar também nesse ministério, é indispensável que esse servo saiba guardar sigilo, porque na hora do atendimento nós vamos ouvir as dores mais íntimas que talvez aquela pessoa nunca teve coragem de contar para ninguém. Então precisa saber guardar segredo, precisa saber ouvir mais do que falar, precisa frequentar os sacramentos, ser aplicado nos estudos do ministério, né, sobre a cura interior, sobre a oração de libertação, sobre sacramentos, sobre sacramentais. Enfim, precisa ser uma pessoa que se aplica, né, que tem desejo de estudar, de aprender sobre o ministério. Ser fiel e perseverante na missão, ser vigilante na oração e nas atitudes, ou seja, ter um bom testemunho de vida, ter uma vida de profunda disciplina e intimidade com o próprio Deus, porque quem cura é o próprio Deus. E agora nós vamos ver alguns pré-requisitos para servir neste ministério. Então, para que seja mantida a unidade com a renovação e para que o ministério dê frutos, é necessário que algumas coisas sejam observadas por nós, servos desse ministério. Que coisas são essas? Primeiro, a participação no grupo de oração. Não tem como eu ser uma ministra de oração por cura, querer orar pelas pessoas, se eu não participo do grupo de oração, não é mesmo? Que mais? Eu preciso ter participado de um retiro de primeiro anúncio, né? Um retiro de experiência de oração, de experiência do amor de Deus, né? Um retiro querigmático. Além de ter concluído ou estar participando da formação do módulo básico. Antigamente a gente chamava o módulo básico de Escola Paulo Apóstolo. Hoje não, esse nome não se usa mais, nós falamos escola de módulo básico, então precisa ter concluído ou estar fazendo, participando da formação do módulo básico, ok? Além de estar participando ativamente das formações do Ministério. O Ministério de Oração por Cura, assim como outros ministérios, ele é muito rico em materiais, né? Então, precisa ser contínuo o nosso processo de formação. Nós temos o RCC Responde 3, o 7, nós temos duas apostilas novas aí, uma cartilha, temos o roteiro de formação, temos um livro só sobre o Ministério de Libertação e tantos outros materiais. Então, nós precisamos estar continuamente, né, participando desse processo formativo.
além de ter uma profunda vida de oração, que entra lá no projeto Amigos de Deus, a nossa vida de oração pessoal, né? Como eu quero rezar pelo irmão, né? Pedir a Deus pelo irmão se eu nem converso com Deus, né? Então eu preciso cultivar uma vida de amor com Deus. Não estar vivendo em segunda união ou amasiado, né? Se alguém quiser saber mais sobre isso, pode consultar o RCC Responde 3 ou o próprio Catecismo da Igreja Católica, né? No parágrafo 1649 a 1651. Não possuir vícios como a bebida, do fumo e outros. Por que isso, meus irmãos? Porque para atuar nesse ministério, como qualquer outro, a gente precisa ter uma conduta adequada. Um servo de Deus. Vai alguém lá no meu grupo de oração, pede para ser atendido por esse ministério e fala: olha, eu quero ser liberta do vício do álcool. Mas o ministro de oração é um beberrão? Que coerência tem? Não tem coerência, né? Não convém a um servo de Deus um tipo de vida assim, né? E isso para outros vícios também, certo? Precisa também ser enviado pelo coordenador do grupo para a formação do ministério, ou seja, mais uma vez está em unidade com o coordenador do grupo de oração, com o coordenador diocesano, coordenador estadual e, consequentemente, com a nacional. E, por fim, ser considerado apto ao exercício desse serviço pela coordenação do Ministério de Oração por Cura da Diocese, né? Então, precisa sempre estar em unidade. Onde que pode atuar um ministro de oração por cura e libertação? Primeiro, dentro do grupo de oração, lá nos 3 momentos, junto à equipe de núcleo, né? Se colocando sempre à disposição do coordenador do grupo, para conduzir mesmo momentos de oração pelos servos. Então, não só para o grupão, mas ali entre os servos mesmo, conduzir ali momentos de perdão, ajudar no próprio atendimento desses servos que estão ali começando sua caminhada e tem também dores e tem também sofrimentos. Na reunião de oração em si, ou seja, no grupo de oração em si, no dia do louvor, vamos dizer assim, conduzindo um momento de oração na assembleia, em momentos de oração ministrados por outros servos, ajudando aqueles participantes que precisam de um atendimento especial, no próprio grupo de perseverança, explicando o que é o ministério, convidando outras pessoas para participar também das formações do ministério, né? Ali garimpando novas vocações para esse ministério. E no próprio atendimento em si, com um dia e local marcado, né? Os plantões de oração, onde você marca com a pessoa a agenda, você vai com mais outro servo do ministério capacitado, vai agendar para aquele participante ou para aquele servo, vocês vão, né, ou acolher, ouvir, orar e encaminhar essa pessoa na medida do possível, além de atender as demais pessoas que precisarem, né, do atendimento do Ministério de Oração por Cura, porque às vezes um padre encaminha alguém para esse ministério, né, o padre ouviu a pessoa em confissão, viu que ali é um caso de cura interior, e muitas vezes tem essa parceria muito produtiva entre o pároco e o Ministério de Oração por Cura. Além da nossa atuação em outros momentos da renovação, né, em outros eventos, nos atendimentos de SOS, em eventos mesmo em que a gente fica disponível para ouvir e para atender essas pessoas, conduzindo momentos de oração por cura e libertação, aonde for necessária a atuação do ministério, nós temos que estar dispostos. Mas para isso precisam de alguns cuidados. Então, é indispensável que o servo do ministério viva as práticas espirituais e seja de fato amigo de Deus, né? Então, ele precisa rezar o Santo Rosário, né, o Santo Terço, a palavra de Deus todo dia, né? Não dá para ser só um dia ou outro, né? É diário. Assim como nós nos alimentamos fisicamente diariamente da palavra de Deus, né? Da companhia da Virgem Maria através da contemplação dos mistérios da nossa salvação pelo Rosário, ter uma vida eucarística, participando da Santa Missa, visitando, fazendo visitas, né? Adoração a Jesus sacramentado, ter disciplina no jejum semanal, na sexta-feira, né? O próprio jejum a pão e água, a abstinência de carne, recomendar-se e confessar-se mensalmente quando a situação exigir, ou seja, não dá para nós confessar-se apenas uma vez por ano, né? A gente precisa ter uma frequência sacramental e todos os dias se revestir a nossa casa, nossa família, nossas fontes de providência ao sangue precioso de Jesus.
como o serviço desse ministério, resgate das almas para Jesus, muitas vezes nós sabemos que é um combate espiritual muito grande. Então, para que tudo aconteça sob o senhorio de Jesus, debaixo da vontade de Deus, todos os dias a gente tem que pedir a Nossa Senhora, aos anjos, aos nossos irmãos, aos santos, né, nos recomendar uns aos outros para que todo dia nós intercedamos uns pelos outros, para que todos nós sejamos guardados. Além de tudo, todo o preparo anterior, após cada atendimento do ministério, a gente sempre faz uma oração de descontaminação, entregando tudo aos pés de Jesus, tudo aquilo que foi ouvido, tudo aquilo que foi falado, tudo que foi partilhado, para que Jesus nos lave com teu sangue e não fique ali brecha nenhuma para o mal vir contra nós. Então, mais alguns cuidados especiais que nós precisamos ter, que eu já disse, só destacando a importância do sigilo, né? Nunca comentar sobre o atendimento com qualquer pessoa, mesmo entre a pessoa com que você atendeu, sempre guardar um sigilo absoluto, por amor àquela alma ali que teve coragem de se abrir a você, porque o demônio pode usar disso, né, para destruir a sua vida e destruir a vida do outro também, né, fazendo disso uma brecha. Além da nossa própria postura, a gente tem que tomar muito cuidado da nossa postura física e da nossa postura também assim moral e espiritual diante dessa pessoa, porque a forma como nós nos comunicamos, seja verbalmente ou fisicamente, ela é muito importante. O nosso corpo também fala, então a gente tem que tomar cuidado com as roupas que nós vamos, né? Se é uma blusa com a gola muito aberta, às vezes você vai abaixar, os seus seios podem aparecer, ou uma calça muito colada, ou tá usando uma lingerie de cor clara numa peça escura e fica meio transparente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de roupa que a gente vai, o perfume exagerado, ou até mesmo a maquiagem exagerada. Enfim, nós temos que ter consciência de todas as nossas emoções e expressões. Por exemplo, a pessoa conta, então, eu já matei uma pessoa. Você fala, meu Deus, não acredito, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Aí às vezes a pessoa se fecha e fala, nossa, ela já está pensando nisso em mim, eu não posso nem contar o resto. Então, e além de ter claro que muitas vezes, durante a oração, são reveladas muitas situações constrangedoras. E sem querer, nós vamos manifestando repulsa, desaprovação. Às vezes a gente não fala, mas a gente olha a pessoa de um jeito diferente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo com as palavras de ciência e sabedoria que vêm também durante uma oração. A gente tem que ser delicado, porque a pessoa ali ela está expondo a dor. E temos que pedir muito, muito, muito discernimento para Deus, porque é Deus que tem que operar ali. O nosso humano, ele só faz coisa errada, né? Então nós precisamos muito da graça de Deus para que a cura chegue na vida da pessoa. Então, o respeito da pessoa tem que assim ser primordial durante o atendimento. Nunca podemos fazer perguntas para ela que causem constrangimento, que exponham ela de uma forma negativa. Respeitar o silêncio também, porque às vezes a pessoa não vai querer falar, né? E talvez ali seja o momento de Deus operar uma grande obra. Ele dá uma palavra de ciência e a pessoa fala, nossa, meu Deus, é realmente Deus que está fazendo aqui, porque isso aí eu nunca contei para ninguém. Então, quem se propõe a orar por cura e libertação deve estar preparado para lidar com todas as dores do ser humano, com todo tipo de situação, sentimento, tentando ser o mais neutro possível e, ao mesmo tempo, acolher a dor do outro com muito amor, ou seja, sempre olhar nos olhos do irmão, não ficar distraído, não ficar preocupado com a hora, com o relógio. O mais importante nesse tipo de oração é a pessoa sentir-se acolhida no imenso amor de Deus, através de quem ora. Então, nós seremos Jesus para essas pessoas que vêm até nós todas machucadas, todas feridas. Então, somente esse amor que emana do próprio Deus, que tem que irradiar em nós, é capaz de curar a dor da alma, transformando todo tipo de sofrimento em vida nova. Obrigada, irmãos, por ter ficado até aqui comigo. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem procurar mais informações no roteiro de formação do Ministério ou também escrever aqui embaixo que, na medida do possível, nós responderemos. Um grande abraço, Deus abençoe.